Pela união das igrejas, pela união dos pastores e do povo da igreja do Senhor na nossa cidade. Vamos aplaudir Jesus por esse propósito. E dentro desse projeto, o Celebrai, assim como o Conselho de Pastores, ele tem 3 grandes propósitos. Nós temos o primeiro e grande propósito, que é celebrar o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dele, por meio de quem todas as coisas foram feitas e para quem todas as coisas foram feitas. Então, em primeiro lugar, nós celebramos a Ele. Começamos com a canção que diz: celebrai a Cristo. Esse é o propósito número 1 do Celebrai, e também do Conselho e também de todo o povo de Deus. Mas o segundo grande propósito também do Celebrai é trabalhar pela unidade das igrejas e dos pastores. Então o Celebrai se torna pelo menos um grande evento no ano, para que a gente esteja junto aqui, seja nesse local ou nos próximos anos em outro local, para juntos praticarmos essa unidade, adorando o Senhor Jesus juntos. E em terceiro lugar, nós não fazemos, o Celebrai não faz parte da semana de comemoração do aniversário da cidade de Conselheiro Lafayette à toa. Não é por acaso que nós estamos incluídos por lei agora na semana de comemoração do aniversário da nossa cidade. Não é por acaso porque nós do Conselho de Pastores, nós temos a visão de que o povo de Deus não só deve ser unido, não só devemos servir uns aos outros, mas nós também devemos servir a cidade de Conselheiro Lafayette. Nós devemos servir a cidade onde nós estamos. Quem ama Conselheiro Lafayette aí, dá glória a Deus. Eu não sou natural de Lafayette, eu nasci em Mariana, mas moro aqui desde 2008, conheci Jesus aqui, conheci minha esposa aqui, então eu já sou lafayettense de coração, e eu digo que só Jesus me tira dessa cidade. E nós cremos que somente que nós devemos amar a cidade onde nós estamos. Não só nós pastores, mas todo o povo de Deus deve amar a sua cidade. As cartas do Novo Testamento, a maioria delas leva o nome de cidades. Jesus, quando escreveu as cartas lá em Apocalipse, vocês sabem, as 7 cartas, as cartas recebem o nome, não de uma placa, não de um grupo apenas, mas recebe o nome da cidade. Quando Jesus olha para Conselheiro Lafayette, ele não vê as nossas placas individuais, ele vê a igreja dele em Conselheiro Lafayette. Nós somos uma só igreja nessa cidade. Portanto, é por isso, e é um dos principais motivos pelo qual nós devemos ser unidos. Amém? E devemos celebrar, juntamente no Celebrai, essa nossa unidade, essa nossa união. E o verso que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, que para mim fundamenta todos esses 3 propósitos do conselho e também do Celebrai. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Para mim esse verso fundamenta os 3 grandes propósitos do Conselho de Pastores, e que nós cremos que devem ser os 3 grandes propósitos da igreja e de todos os pastores. Paulo diz: porque não pregamos a nós mesmos. E essa é uma palavra específica para nós pastores. Por que a unidade não só é possível, como é um mandamento de Jesus e uma ordem de Jesus? Porque nós pastores não fomos chamados para pregar a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. E se fomos chamados a pregar Jesus Cristo, não tem todos os motivos que nós encontramos e inventamos para divisão, para separação ou para falta de unidade, é pecaminoso. Porque se a nossa mensagem é uma só, que é Jesus Cristo como Senhor, por que nos dividimos tanto? Portanto, o apóstolo Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos. E essa é uma palavra para nós pastores. Nós não somos chamados a pregar a nossa placa, nós não somos chamados a pregar a nossa denominação. Cada um de nós pastores somos chamados a pregar Jesus Cristo como Senhor. Por isso que a unidade é possível. Nossa mensagem é uma só, é o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. A igreja é uma só, a fé é uma só, o Senhor é um só, que é o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor é um só, todos nós somos apenas cooperadores, todos nós somos apenas
copastores. Na verdade, nós chamamos como pastores titulares, pensando na nossa organização denominacional. Mas todos nós aqui somos, na verdade, pastores auxiliares do sumo pastor de todas as ovelhas. Cada um de nós, incluindo os pastores, somos ovelhas do único e verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque somente Ele deu a vida por nós. Nenhum de nós aqui foi para a cruz. Talvez nenhum de nós derramou sangue por vocês que estão aqui. Mas Jesus Cristo derramou todo o seu sangue por cada um de nós. Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Ele veio nessa terra, viveu, morreu e ressuscitou e está vivo por cada um de nós. O Senhor é um só. E se o Senhor é um só e todos somos auxiliares, por que então nós brigamos tanto? Por que então achamos que as ovelhas são nossas? Quem crê nisso dá uma glória a Deus. Portanto, nós não somos chamados a pregar nós mesmos, pastores, mas a Jesus Cristo como Senhor, porque nós temos um único Senhor. Mas o terceiro grande propósito também está nesse verso, porque Paulo diz assim: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. E olha o que ele diz em seguida: e nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Paulo era um apóstolo, e quando ele diz nós não pregamos a nós mesmos, e na verdade nós somos servos, ele está falando dos apóstolos, ele está falando dos pastores, e isso inclui todos nós pastores e todos os auxiliares e todos que são chamados para a liderança na igreja. Paulo diz: nós na verdade não somos os senhores, porque só existe um Senhor. Na verdade todos nós somos servos, e quando ele diz servos de vocês, ele está falando para a igreja. Então, na verdade, nós pastores, nós não somos os senhores das nossas igrejas, e o povo são os nossos servos. Se você está numa igreja onde o pastor é o Senhor e você é um servo dele, você não está numa igreja bíblica. Porque segundo o padrão do apóstolo Paulo, da palavra do Senhor, Paulo não tinha medo em dizer: na verdade, eu é que sou chamado para ser servo de... Quem pode ver, está vendo aqui vários pastores aqui na frente e eu aqui em cima. Deixa eu dizer, todos nós aqui somos servos de todo o povo de Deus que aqui está. Nós devemos ser os primeiros a servir, nós devemos ser os primeiros a vestir a camisa, nós devemos ser os primeiros a estar servindo, porque nós fomos chamados para servir uns aos outros, e também, e aí é que entra a semana de aniversário da cidade. Nós não apenas somos chamados para servir uns aos outros, mas nós também fomos chamados para servir a nossa cidade, servir ao próximo como a nós mesmos. Jesus disse: eu que sou o Senhor, não vim para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Em outras palavras, quem dirá vocês? Portanto, todos somos chamados para ser servos. Nós pastores os primeiros, mas todo o povo de Deus. Cadê o povo de Deus ainda? Vir e dar vida em resgate de muitos. Em outras palavras, quem dirá vocês? Portanto, todos somos chamados para ser servos. Nós pastores os primeiros, mas todo o povo de Deus. Cadê o povo de Deus ainda? Glória a Deus. Deixa eu dizer, todos nós somos chamados a servir uns aos outros e a servir Conselheiro Lafayette, a cidade onde o Senhor nos colocou. Todos somos chamados. Irmãos, sempre que a nossa cidade precisa, em todas as suas demandas, o povo de Deus devia ser linha de frente. Eu vou falar de novo. Em todas as demandas que a nossa cidade e a nossa nação precisa, o povo de Deus devia ser linha de frente. E infelizmente ainda não é o que acontece. Infelizmente às vezes nós estamos lá nos últimos da fila dos que servem. Mas que nós possamos entender isso e celebrar anualmente aqui o aniversário da nossa cidade, relembrando que nós, povo de Deus, fomos chamados para servir Conselheiro Lafayette, servir uns aos outros, mas servir também todos aqueles ainda que não creiam no mesmo Senhor que nós cremos. Porque o serviço, Paulo diz, nós somos servos de vocês, por causa de quem? Por causa de quem? Nós não servimos para que as pessoas vão na nossa igreja.
Nós não servimos para que as pessoas se convertam. Nós servimos porque nós servimos um Senhor que, quando esteve na terra, não veio ser servido, mas veio se colocar em primeiro lugar naquele que serve. Então nós somos chamados por Ele, em Mateus 20, 28, a seguir o mesmo passo. Nós não fomos chamados para ser servidos, mas para ser linha de frente no servir. Portanto, que possamos, como povo de Deus nessa cidade, nos unir também, para juntos podermos servir. Sua igreja pode ser a igreja mais abençoada da cidade. Sua igreja pode ser a igreja que mais mobiliza líderes, que mais mobiliza voluntários e servos. Sozinho ela não vai conseguir servir Conselheiro Lafayette. Para servir a nossa cidade, nós vamos precisar estar juntos como o povo de Deus, para unirmos forças e servirmos a nossa cidade. Tem bairros da nossa cidade que uma igreja não serve. Portanto, todos nós somos chamados a celebrar Jesus Cristo como Senhor. Nós, líderes, somos chamados a não pregar nós mesmos, mas sermos os primeiros. Mas que cada um aqui nessa noite entenda que não só os pastores, cada um de vocês, como a gente tem costume na maioria das igrejas, vira para quem está do seu lado e diga para ele: você foi chamado para servir. Vira para o outro agora e diz a mesma coisa: você foi chamado para servir. Então recarrega suas baterias aqui hoje, e nós vamos até o próximo celebrar, arregaçar as mangas e, junto com a liderança das igrejas, servir a nossa cidade, a ponto da nossa cidade poder dizer: nós não cremos no Senhor deles. E isso eu falo para que todos que não são cristãos nos ouçam nessa noite também. Nós, como conselho de pastores, vamos continuar arregaçando as mangas, apesar dos pesares, para que a gente mude a história dessa desunião que existe na nossa cidade, para que a gente possa servir a nossa cidade juntos. Vamos orar? Vamos orar juntos pela nossa cidade, pela unidade? Então vamos orar, feche os seus olhos e vamos levantar um clamor ao Senhor em favor da unidade na nossa cidade, em favor da nossa cidade e das igrejas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, no segundo Celebrai, Pai. Deus, é apenas o segundo. Tivemos novamente esse ano vários contratempos, mas como foi ministrado na última canção, o inferno não vai parar a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, chuva não vai parar a igreja, contratempos não vai parar a igreja. Portanto, Pai, que o Senhor possa, Deus, ver toda a nossa unidade nessa noite, que o Senhor possa ver cada um dos pastores que aqui estão, cada um dos que não puderam estar, mas justificaram, Senhor. Faça-nos um nessa cidade, Jesus. Como o Senhor orou em João 17, eu repito, nós repetimos a mesma oração. Pai, faça-nos um como o Senhor e o Filho são um. Pai, faça-nos um nessa cidade. Dê-nos um só coração, uma só mente, uma só fé. Faça-nos um nessa cidade. Um, Senhor, começa com nós pastores, depois invade e une também as igrejas, Senhor, as denominações. Una a tua igreja nessa cidade, Pai, para que possamos juntos servir uns aos outros e servir também a nossa cidade de Conselheiro Lafayette, Pai, a ponto de até aqueles que não creem no Senhor, que não creem no mesmo Senhor que nós temos, possa reconhecer, Pai, que precisam de nós, porque nós estaremos, ainda não estamos, e pedimos perdão por isso, mas nós vamos trabalhar pesado para que nos próximos anos possamos estar na linha de frente daqueles que servem a nossa cidade. Portanto, nós oramos pela nossa amada cidade, pelos seus 234 anos de história, Pai. Nós amamos a nossa cidade, amamos servir, amamos viver nessa cidade. Abençoa a nossa cidade, visita os doentes agora, visita os carcerários, visita aqueles que podem estar em algum canto da cidade precisando de ajuda, e olha para todo o povo teu que aqui está e nos coloca no caminho daqueles que precisam da tua igreja, e que possamos fazer isso por causa do Senhor Jesus.
Deus, que os desanimados não nos desanimem. Deus, que os desinteressados não nos faça nos tornarmos desinteressados com a unidade da igreja. Que possamos olhar fixos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e que possamos, motivados pelo Senhor, que deu a vida por nós, que se entregou por nós na cruz do Calvário, que possamos de olhos fixos no Senhor, possamos encontrar, porque existe encorajamento suficiente em Ti, para que possamos continuar e trabalhar pela unidade e pelo servir da nossa cidade. Nós amamos a nossa cidade, oramos por todas as autoridades da nossa cidade, oramos por cada população da nossa cidade, pelos quase 140 mil habitantes da nossa cidade, e pedimos ao Senhor, nos dê graça diante dessa cidade, nos ensina a cada dia mais a servir essa cidade, prover recursos que nós precisamos para servir essa cidade. E que o Senhor nos faça Pai, para que o Senhor encontre em Conselheiro Lafayette uma igreja fiel, uma igreja unida, pastores sérios, íntegros e unidos no servir o Teu povo, a Tua igreja e também a nossa cidade. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do mesmo Jesus. E quem crê nisso, brade bem forte, louvando ao Senhor, aplaudindo, bradando bem forte mesmo, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Taene.